Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. E hoje eu queria aqui mostrar para vocês uma dica bem legal, bem bacana. Sempre que você estiver entrando em alguma empresa aí que você vai usar algum framework ali no front-end, ou até sem usar, hoje em dia, claro, é bem difícil você não usar um framework como React, como Vue. Então, por exemplo, eu usava muito um sistema monolito e também comecei a utilizar Angular na minha antiga empresa. Quando eu entrei, eu precisei mexer no Vue, né? Então estou ganhando experiência com Vue e eu precisei entender algumas coisas ali de como é que ele funciona para começar a ganhar uma certa facilidade de estar usando o Vue, certo? Claro, eu estou usando IA para entender o código um pouco, é, tá indo, sabe? Estou engatilhando. Mas às vezes eu preciso saber que requisição está sendo feita em uma funcionalidade específica, né? Então, às vezes você precisa entender o que está sendo requisitado em um determinado ponto para saber quais são os dados que estão sendo consumidos. Então, qual a entidade que está sendo puxada, qual é o JSON que ele está trazendo, qual o formato que ele está trazendo. A maioria das vezes é JSON, né? Mas aí você consegue ter uma facilidade, uma independência maior de saber o que está acontecendo, né? Depois que alguém já te apresentou o sistema, não tem por que um sênior não te apresentar e dar um overview, mas às vezes você precisa, em outra tela que ele ainda não te explicou, por curiosidade, você está estudando ou você já entende um pouco mais e quer saber o que está sendo retornado, eu queria estar dando a dica de vocês não estarem só procurando no código, né? Porque às vezes tem código que é tão abstrato em factory dentro de factory, em factory que fabrica outras factories, que fica muito embolado. E às vezes é um pouco difícil de entender, principalmente quando você está começando na área e você não tem muita noção de framework front-end. Principalmente como eu não tinha noção de Vue e eu precisei entender alguns pontos. Então, eu peguei essa dica com um sênior, né? Um sênior, ele me deu essa dica pra estar codando e utilizando, tá? Então, qual é a dica? Às vezes você fica procurando qual é o URL para procurar dar um console.log, né, para te ajudar a entender o que ele está trazendo, mas você pode simplesmente vir aqui, tá vendo? Aqui no console log, então, por exemplo, se eu tentar apertar em entrar, não vou ter uma resposta, porque eu não coloquei um console.log. E a maioria das vezes você vai ter esse cenário em que você vai estar procurando, né, o console.log ou para colocar, né, para estar inserindo, mas como você não vai ter, você pode simplesmente vir aqui em Network, tá? Quando você vier em Network, aqui vai ter várias coisas, tá? Mas o que te interessa é o fetch, tá? Que é quando você faz realmente uma requisição para o back e você vai entender o que que está sendo requisitado, qual é o endpoint, tá? Você consegue estar vendo isso que está sendo acionado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a URL que eu fiz a requisição. Então, eu já consigo dar um copiar aqui, certo? E jogar lá no meu back essa partezinha final aqui. Provavelmente isso aqui é dinâmico, né? Então, provavelmente seria essa parte aqui que eu copiaria. Daria um Ctrl F e procuraria ali no código qual é a parte, né, que está fazendo essa requisição. Então, você está vindo aqui em Network fetch, né, fetch XHR é muito mais interessante para você estar vendo qual é a URL. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, eu sei que é esse aqui que eu acabei de colocar. Então, ele vai estar requisitando essa URL. A resposta foi esse status code post, tá? E eu posso ver o response. Geralmente é um JSON. Eu não vou saber dizer isso aqui, provavelmente não é um JSON. Ele trabalha em algum tipo de string aqui, tá? Eu nunca vi esse formato de response, mas eu acredito que não é um JSON de forma alguma, tá? Geralmente o JSON ele tem a estrutura de objeto, certo? Então é isso, tá? Eu espero que é uma dica super rápida. Eu não sabia, eu sempre ficava ali procurando a todo momento no código o que que onde é que estava sendo feita a requisição e às vezes é muito difícil de tu achar, sabe, certinho. Então, a partir do momento que você acha o URL, fica mais fácil de você ver tanto no front quanto no back o que está sendo chamado, certo? Para você estar vendo. Porque a partir do momento que você encontrar o URL, você consegue se localizar nos dois pontos. Pelo menos é para te ajudar mais facilmente, tá? Você
tá entendendo o bug, o que que tá rolando ali naquele bug, o que que tá vindo no response, o que que era esperado. Você consegue já chegar no teu sênior para tirar uma dúvida, porque às vezes você entra no sistema é normal, você está tirando dúvida, o que que é essa entidade, né? O que que representa esse valor deveria ser isso mesmo? E às vezes, quando você entra num negócio que ele não é tão complicado de entender, você já consegue subentender alguma coisa. Então, se você é uma pessoa que está iniciando a empresa, você chega, pega esse response aqui, analisa o URL, olha como é que está no front, olha como é que está no back. Você já consegue supor uma regra daquela parte do sistema. Claro que, dependendo do sistema, vai ser muito complexo, mas você já vai conseguir dar para o seu sênior, ó, ele está me respondendo isso, qual era a resposta esperada, é isso mesmo. Você já consegue dar os dados para o teu sênior, mesmo que você não consegue supor nada para demonstrar que é uma pessoa que está começando a entender o negócio, você já dá pro seu sênior, putz, ele fez tudo que ele podia, trouxe aqui para mim informações. O seu sênior, como uma pessoa que tá ali há mais tempo, muito provavelmente ele vai virar para você e falar, putz, isso aqui é isso e isso, acabou, velho. Você vai economizar o tempo do teu sênior, o tempo dos sêniors, principalmente no Brasil, em que eles fazem mil coisas, é muito importante. Tá? Hoje em dia eu sou um júnior, já atuei como pleno, já fiz coisas de sênior em outras empresas, mas estou começando aí na empresa, tem um mês já que eu tô aí, tô gostando muito, tô aprendendo muita coisa. Sinceramente, eu nunca vi um código tão limpo na minha vida, honestamente falando. Tem uma partezinha de query que eu achei um pouco diferente, mas tem muita abstração, pelo menos no código novo que eu estou trabalhando, certo? Eu já vi o sistema antigo, claro, tem alguns erros, por ser um sistema um pouco mais de 8 anos aí, né, que ele existe em algumas partes. Acredito que 5 anos, na verdade, 5 a 8 anos aí mais ou menos. Mas o novo que eu estou mexendo é um projeto novo dentro da empresa, é muito clean, sabe? E é muito factory dentro de factory. E aí eu precisei entender. O Vue em si ele é um projeto já estruturado um pouco antigo, mas foi muito bem feito, na minha opinião. É, poderia ser, claro, melhor, mas tudo pode ser muito melhor. Só que do jeito que tá, na minha opinião, tá muito bom. E eu acabei me perdendo. Então o Sênior ele me deu essa dica aqui, tá? Espero que te ajude. Você que está começando aí a pegar um framework React, Vue, Angular e não está conseguindo entender muito bem, principalmente o Vue, às vezes tem muita abstração ali, mas, que é o que eu senti pelo menos. No Angular eu achava os endpoints mais fácil, mas acho que depende do padrão de projeto, independente do framework que você use no front, certo? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma dica super rápida, tá? Que me ajudou. Eu não sabia dessa parte, honestamente. Quando ele me ensinou, sempre procurei os endpoints ali, é, ou tinha alguém para me mostrar. Mas, claro, no momento tem alguém, mas você pode ter essa independência aí, tá? Porque eu realmente não manjava dessa parte. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, te ajudado de alguma forma. Se te agregou, considere inscrever no canal, curtir o vídeo. E valeu, tamo junto, até a próxima.